Graça e paz, amados, passando aqui para trazer para você um alerta, um não, na verdade, três alertas em relação ao que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, né? E isso é algo assim que é novidade para muita gente da nossa geração que nunca viu uma guerra acontecer, não é verdade? Tem muita gente principalmente a nova geração que nasceu já no século 21. Quem nasceu no ano 2000, hoje já tem pouco mais de 20 anos e nunca viu uma guerra acontecendo de lá para cá, né? Não, pelo menos com essa intensidade em que a Rússia está atacando a Ucrânia. A primeira coisa que eu fiz quando eu vi essa notícia foi justamente ir lá, entrar em contato com os nossos irmãos da intercessão e pedir orações. Pedir a eles que orem, né, para que todos nós oremos pela Ucrânia, que Deus ele guarde ali as vidas, que Deus ele guarde ali as famílias, que Deus ele proteja em nome de Jesus e que essa situação passe o mais rápido possível, até porque quando Deus enviou o seu povo para o cativeiro babilônico, ele diz através do profeta Jeremias: orem, ele diz para eles: orem pela paz da cidade, porque se a cidade tiver paz, então vocês também terão paz. Ok? Então, sim, nós podemos orar. Tem gente que diz assim: ah, mas é o sinal do fim dos tempos, né? Jesus já disse que ia ter guerra mesmo. Ué, e você não vai orar? Geralmente quem pensa assim, ah, a gente tem que orar mesmo? Não é? Acho que não, acho que não, acho que tem que deixar acontecer. Quem pensa assim é quem já não ora por nada, né? Quem já não tem compromisso nenhum com oração, não tem compromisso de orar por ninguém. É por isso que quando tem uma situação como essa, a pessoa fala, ué, mas tem que orar? Não, só vai ficar pior, é assim mesmo, é o fim do mundo e tal. Ô, meu irmão, onde é que está o amor, né? Onde é que está o amor nesse momento? Então, oremos, oremos. Até porque daquele dia e hora ninguém sabe. Então, você não sabe ah, se é de fato o fim do mundo, se já está chegando ou não. Mas eu quero trazer aqui três alertas em relação a isso. E o primeiro alerta é muito simples, tá? Muito simples. O mundo está pronto para o anticristo. O mundo já está pronto para o anticristo. Isso é uma realidade que nós temos que aceitar, né? E se você ainda estava dormindo, se você não percebeu isso, então permita-me te acordar, permita-me te alertar. O mundo está pronto para o anticristo. Como é que a gente chega nessa conclusão? Bom, Daniel, capítulo 7, no versículo 8, ele mostra como que o anticristo vai se levantar. Deixa eu colocar o versículo aqui na tela para você. Olha só, Daniel, capítulo 7, versículo 8, ele diz assim: eu estava olhando os chifres com atenção e notei outro chifre, menor, que nasceu entre os outros. 3 chifres foram arrancados para dar lugar a esse chifre menor que tinha olhos como os de gente e uma boca que falava com muito orgulho ou com muita arrogância. Quando você lê o capítulo 7 de Daniel, versículos 5, 6, 7, 8, 9, você percebe claramente que Daniel está falando sobre o anticristo. E nesse texto, nós entendemos que o anticristo ele vai se levantar a partir de guerras. Porque lá na frente, Daniel vai interpretar, no caso, o anjo Gabriel que conversa com ele, interpreta essa visão para ele e fala que esses chifres significam reinos, governos. Então, nós sabemos que o anticristo ele será um líder político. Um líder político. E vai se levantar do meio de guerras. Você viu ali que para esse chifre pequeno se levantar, ele teve que derrubar outros. Então é do meio de algumas guerras que o anticristo vai surgir, que ele vai se levantar, ele vai surgir do meio de guerras, ele vai derrubar outros líderes ou outros governos. Então é mais ou menos assim que ele vai surgir. Agora, a pandemia, ela mostrou que o mundo está pronto para a chegada do anticristo. Por quê? Porque na pandemia nós percebemos uma coisa, ficou muito claro que o mundo inteiro está pronto para entregar
a sua liberdade, o direito de ir e vir, em troca de segurança. Em troca de segurança. Eu sei que a recomendação geral no mundo todo foi fique em casa. Mas se você olhar por esse lado em relação à profecia bíblica, você percebe que não teve nenhum problema. Não teve nenhum problema de ficar em casa. Todo mundo aceitou, todo mundo recebeu isso, todo mundo ficou. O mundo está pronto para entregar a sua liberdade em troca de segurança. E o que isso tem a ver com a Bíblia? Ora, é exatamente isso que o anticristo ele vai oferecer. O apóstolo Paulo, ele fala, né, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 3, ele diz assim: quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Olha que interessante. Quando disserem a paz e segurança, ou seja, depois que o anticristo oferecer paz e segurança, porque lembre-se, ele vai se levantar do meio de algumas guerras, do meio de alguns conflitos, ele vai derrubar outros líderes. Tá? Isso daí pode ser guerra, né, a física acontecendo igual está lá na Rússia, ou pode ser uma guerra interna, tipo a Guerra Fria, mas que o anticristo vai se levantar do meio de alguns conflitos, isso é fato, conforme a profecia de Daniel. E saindo desses conflitos, ele vai vender segurança. E a pandemia deixou claro que o mundo está pronto para isso, o mundo está pronto para se falarem assim, ó, fique em casa, não trabalhe, não faça nada, né? Senão você morre. Então o mundo está pronto para receber isso, para até mesmo deixar de trabalhar, deixar o seu sustento em troca de segurança. Tá? E é interessante esse ataque da Rússia à Ucrânia porque nós ainda não saímos da pandemia. Você ainda está usando máscara? Quando você vai na rua, você está usando máscara? Você ainda passa álcool em gel? Pois é. É um assunto assim que cansou, né? Talvez os noticiários cansaram de falar disso. Mas nós ainda estamos, de certa forma, numa pandemia. Está mais controlada agora? Bom, não sei, não sou eu que vou julgar isso, ok? Mas, querendo ou não, o mundo está se adaptando, né? Aqui no Brasil a gente está convivendo com a pandemia, a gente está se adaptando, acostumado a viver de máscara, acostumado a andar com álcool em gel para lá e para cá. E sabe o que é interessante? Mesmo ainda dentro de uma pandemia ou no finalzinho de uma pandemia, ainda pode haver guerra, como está acontecendo lá na Rússia. Ainda pode haver guerra trazendo sofrimento. E isso revela o quê? Revela o egoísmo do ser humano, porque toda guerra tem ali os seus interesses por trás, né? Ele não está fazendo guerra à toa, tem os motivos, alguma coisa ele quer. Alguma coisa o presidente da Rússia quer, o que eu não sei o que é. E tem várias opiniões por aí, ele quer isso, ele quer aquilo, enfim. Mas ele não se importa que estamos saindo de uma pandemia. Ele não se importa que muitos países tiveram a sua economia abalada. Ele não se importa que muita gente morreu de Covid. Ele vai matar mais pessoas através da guerra. Ele não se importa que muitas famílias ainda estão de luto por aqueles que morreram por causa da pandemia. Não, vamos mandar bomba, vamos mandar soldado, vamos matar mais gente, porque só importa o que a gente quer. Então isso revela o egoísmo do ser humano e que o sofrimento nunca é demais. Nunca é demais aos olhos dos homens, que não se importam com ninguém. É como Jesus disse em Mateus 24:12, o amor de muitos esfriará. Tem uma versão que diz o amor de quase todos esfriará. Tá? Então o primeiro alerta é esse, o mundo está pronto para o anticristo, está prontinho para obedecer um único líder, está prontinho para isso. É impressionante, impressionante. O segundo alerta, deixa eu colocar aqui na tela para você, olha só. O segundo alerta é: a paz do mundo é ilusória. A paz do mundo é ilusória. Você sabia que eu acompanhei aí alguns... como é que é o nome daquele profissional que trata desses assuntos, né? Que fala de geopolítica ou geografia política. Eu acompanhei algumas dessas pessoas, desses especialistas, para ver o que eles têm a dizer sobre essa situação. E uma coisa que alguns deles falaram é que é ridículo fazer uma guerra num momento como esse, depois de aí mais ou menos 80 anos sem guerra nenhuma,
tempos tão modernos e atualizados, onde tudo é na conversa, tudo é na negociação, tudo é uma questão de troca e tal, e é ridículo, parece que o presidente da Rússia voltou no passado, no tempo em que todo mundo fazia guerra, voltou lá no passado. Ou seja, na mente deles, né, na cabeça dos especialistas, não deveria existir mais guerra. Existe até um estudioso aí que falou que hoje a guerra é psicológica, hoje a guerra é ideológica, daqui em diante não haverá mais guerras. Por que não? Porque, segundo eles, a bomba nuclear protege, evita, né? Porque todos os países sabem que se houver novamente uma guerra nuclear, uma guerra mundial, perdão, essa guerra vai ser nuclear. E uma guerra nuclear destrói o mundo inteiro. Destrói. O Chernobyl está aí para provar para todo mundo. Né? A tristeza que os japoneses passam, né? Todo ano, aquele feriado todo ano, por causa das vítimas da bomba nuclear lá da Segunda Guerra Mundial, que foi lançada lá, Hiroshima, Nagasaki. Então isso tá aí, a história tá aí, para mostrar o que uma única bomba nuclear pode fazer. Agora imagine, se 5 países, cada um soltar uma bomba nuclear em um lugar desse planeta. Então isso destrói o planeta todo. Tá? Eu já vi até faz uns anos, falando de bomba nuclear, né? Que o mundo ele tem armamento nuclear, ele tem bombas nucleares para destruir o planeta umas 100 vezes. Tá? Umas 100 vezes. Então a paz do mundo é ilusória. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo que de repente nem é cristão, não existe paz nesse mundo. A paz do mundo é ilusória. Nós percebemos aí pelas notícias que já existia uma tensão entre a Rússia e a Ucrânia. Já existia uma tensão entre eles e tal, e aqueles rumores, né, de vai invadir, vai atacar, não, acho que não vai, não vai e tal, uma tensão. Então a paz do mundo é ilusória, porque isso mostra para nós, esse conflito, esse ataque da Rússia com a Ucrânia, isso mostra para nós que as tensões que existem, né, os choques, né, que existem entre vários países podem virar uma guerra a qualquer momento. Pode virar uma guerra a qualquer momento. E você acha que é só a Rússia que tem problema com a Ucrânia? Existem outros países, vários países, um com problema com o outro. Tem vários países que têm tensões, têm choques entre eles. Então esse da Rússia é só um exemplo de que a qualquer momento esses probleminhas que tem entre um país e outro, e não precisa ser a Rússia com alguém, não, pode ser qualquer outro país, problema entre Estados Unidos e a China, sei lá, problema entre Japão e algum outro aliado aí, enfim. Isso revela que essas tensões podem virar guerra a qualquer momento, principalmente agora, depois que a Rússia está ali atacando a Ucrânia e ninguém faz nada, nenhum outro país se levanta e ela está atacando à vontade lá, e gente morrendo e tal, e a Ucrânia está sozinha, né? Ou seja, seja o que Deus quiser, cada um por si. Então isso revela, meu irmão, a paz desse mundo é ilusória. E quer dizer o quê? Que não estamos tão distantes assim de uma guerra mundial. Tá? Eu vi uns especialistas dizendo que falar de guerra mundial é besteira, é ridículo, isso não vai acontecer. Mas eu creio na Bíblia. A Bíblia, ela mostra que o anticristo vai se levantar de meio de guerras e que no seu governo haverá guerra. Ou seja, pelo menos mais uma guerra mundial vai acontecer no governo do anticristo, naquilo que nós chamamos de a grande tribulação. Daniel capítulo 8, nos versículos 24 e 25, deixa eu mostrar aqui para você, ó. Daniel 8, verso 24, ó, ele está falando do anticristo. Olha só, se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, destruirá maravilhosamente, prosperará, fará o que lhe aprouver e destruirá os poderosos e o povo santo. No verso 25, pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá a muitos que vivem em segurança. Em segurança. Se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Que aí já fala quando Cristo vencerá o anticristo. Mas veja que o próprio anticristo vai fazer guerra.
O próprio anticristo vai fazer guerra, como também nós ligamos essa questão da grande tribulação com as profecias de Zacarias, que fala de uma batalha que vai acontecer onde todas as nações virão contra Jerusalém. Então, no mínimo, né, no mínimo, mais uma guerra vai acontecer. Isso no mínimo, tá? Que é durante o governo do anticristo, tá? No mínimo uma. O que dirá duas, três, porque também ainda tem a guerra da grande tribulação, do Armagedon, e tem a guerra de Gog e Magog, que isso, acreditam muitos estudiosos, envolve a Rússia. Envolve a Rússia. Então, a paz desse mundo é ilusória. Tá? Significa que o fato dos Estados Unidos terem bomba nuclear, alguns países europeus, alguns países lá, enfim, vários países terem bomba nuclear e as pessoas ficam com medo de fazer guerra porque não vamos entrar em guerra porque senão vai ser uma guerra nuclear, vai destruir o mundo todo. Esse ataque da Rússia à Ucrânia, isso revela, sabe o quê? Que bomba nuclear não apavora eles. O presidente da Rússia não está nem aí para a bomba nuclear, não está nem aí para a ameaça de destruir o mundo todo, está nem aí. Ele não tem medo disso. E aparentemente a China é a favor da Rússia. Então isso significa que existem nações que não temem uma guerra nuclear. Pelo contrário, se aproveitam do medo das outras. Se de repente os Estados Unidos têm medo de provocar uma guerra nuclear, se de repente outros países da Europa têm medo de provocar uma guerra nuclear, vão sempre existir esses países como a Rússia ou a China, entre outros, que vão querer se aproveitar desse medo. Vamos aproveitar que eles têm medo de usar bomba nuclear e vamos fazer guerra, vamos conquistar o que a gente quiser. Pois é, não estão nem aí para ninguém, irmão. Você não está vendo os ataques, atacando? Eu vi agora, hoje, última notícia, que estão atacando áreas familiares, onde tem pessoas morando, pessoas trabalhando, bairros, entendeu? Nossa, é triste. Isso é muito triste, nós precisamos orar, né, em favor dos nossos irmãos, já que não podemos ir até lá fazer alguma coisa, não somos presidentes de nações para fazer alguma coisa, então a nossa arma é a oração. A nossa arma é a oração, que Deus dê sabedoria aos líderes desse mundo, que Deus dê sabedoria aos países que podem fazer alguma coisa, que Deus dê estratégia para que cesse isso daí, para que chega de mais gente morrendo. Irmão, já tem tanta gente morrendo por crimes, por roubos, por homicídio, latrocínio, um monte de outras coisas, e nós vamos aumentar o número de mortes por uma guerra que para nós aqui que estamos de fora não faz sentido. Existem outras formas de negociar, não é verdade? Então vamos orar para que pare com isso. Mas isso é um sinal de que a paz desse mundo ela é ilusória. Ilusória. Como está escrito, quando disserem a paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Tá? Repentina destruição. Agora, o terceiro alerta, meus irmãos, essa situação da Rússia atacando a Ucrânia é um sinal do fim dos tempos. Então, é um alerta para nós, né, de que o mundo está pronto para o anticristo, é um alerta de que a paz do mundo é ilusória, mas também é um alerta do fim dos tempos, né? É um sinal do fim dos tempos, tá? Mateus capítulo 24, no versículo 5 em diante, olha só o que ele diz. Deixa eu colocar aqui. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Olha só o que Jesus fala agora no final. Mas todas estas coisas, ele junta tudo num bloco, é um conjunto. Sabe? É um conjunto, um faz parte do outro, não é separado, é tudo junto. Todas essas coisas. Que coisas? Falsos cristos, guerras e rumores de guerras, nação contra nação, fome, peste, terremoto. Tudo isso junto é o princípio das dores. E o que significa princípio das dores? Bom, princípio das dores se refere a contrações. Uma mulher que está com dores de parto. Ela está perto de dar à luz uma criança, mas antes ela vai sentir as dores, ela vai sentir as contrações. E você sabe que uma contração é maior do que a outra, que as contrações elas vão, né, se repetindo,
Vem uma contração agora, daqui a algumas horas vem outra, e aí a cada nova contração, o tempo entre uma contração e outra é menor, é cada vez menor. E aí você sabe que está muito perto da criança nascer quando a contração vem uma atrás da outra, uma atrás da outra. E olha que interessante. Jesus ele falou de nação contra nação. E Jesus ele falou de fome. Fome é o quê? É um abalo na economia do país. É um país com problema na economia. É juros abusivos, é falta de emprego, né? Um desemprego total. Isso é fome. Isso é fome de que Jesus está falando. É a economia totalmente abalada. É preços absurdos, né? Preços altos, salário mínimo super baixo. Isso é fome. E o que essa pandemia trouxe para nós? Trouxe fome, trouxe muito desemprego, trouxe a falência de muitas empresas. Trouxe a falência de muitas empresas e trouxe muito desemprego, muita fome. E muita gente ainda agora está tentando se recuperar do que sofreu na pandemia, está tentando se levantar financeiramente com muita dificuldade, por causa do abalo econômico que essa pandemia trouxe, além, claro, de muitas mortes, de muitas perdas. Então, olha que interessante, todo esse conjunto de coisas que Jesus falou é uma contração, uma contração. E para a mulher dar à luz, o que seria a mulher dar à luz nessa ilustração que Jesus... É o fim dos tempos, é a chegada do anticristo depois do Cristo, entendeu? É a chegada do anticristo e depois a segunda vinda de Jesus, é o final de tudo. Então, a luz é isso, é a segunda vinda de Cristo. Ou seja, quanto maiores as contrações, quanto maiores esses sinais, é um conjunto de sinais que ficam se repetindo ao longo da história, entendeu? E isso só fica mais forte, quanto mais o tempo passa, esses sinais aparecem mais forte, cada vez mais fortes. Por exemplo, você sabia que só no século XIX apareceram aí cerca de 6 a 7 cristos, falsos cristos, pessoas que diziam que eram Jesus, não, eu sou Jesus, eu voltei e tal. 6 a 7, mais ou menos, isso tá... pesquisa na internet, você vai encontrar alguns sites com a mesma informação, né? Os falsos cristos mais famosos da história. Você vai ver que no século XIX teve aí menos de uma dezena, mas no século XX teve 17, ou seja, quase, né, quase 3 vezes mais de 2 vezes mais o número, dobrou, mais que dobrou o número, de 6 a 7 no século XIX para 17 falsos cristos que surgiram ao longo do século XX. E nesse século XXI que acabou de começar, já surgiram 3 falsos cristos, 3 pessoas dizendo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo. Então vejam, um dos sinais que Jesus falou, vão surgir falsos cristos. E aí ele diz, vão surgir guerras e rumores de guerras. E falou de peste, de fome, de terremoto. A palavra terremoto que aparece ali não se refere somente a terremoto, tá? Não se refere, ela não é exclusiva para falar somente de um terremoto aqui e ali, não. Está falando de agitação, de comoção, está falando, por exemplo, esses deslizamentos de terra, de lama que aconteceram aqui no Brasil recente. Isso daí está incluso naquela palavrinha, né, conforme o original grego, terremotos. E vão ter peste, fome, terremotos. Está incluso deslizamento de terra, pessoas sendo soterradas, né, a chuva trazendo essas catástrofes aí da natureza, né, deslizando terra para lá e para cá, derrubando casa, lama para todo lado, aquela coisa toda. Essas alterações aí climáticas da natureza, essas provocações, né, ou seja, o terremoto ele está incluso ali. Todos esses probleminhas que a natureza traz, né, como o maremoto, né, tsunami, e esses aqui no Brasil não tem muito maremoto e tsunami, mas tem um monte de deslizamento, um monte de gente ficando sem casa, chove e alaga tudo, as pessoas perdem os móveis, gente morre afogada, alaga tanto que leva o carro está estacionado na rua, a água sobe tanto que o carro começa a boiar e sai andando por aí. Complicado, isso tudo temos aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. E isso tudo está incluído quando Jesus falou sobre terremotos, como sinal dos tempos. E olha o que nós estamos vendo, uma contração fortíssima dentro da ilustração do Senhor Jesus. Por quê? Porque recentemente aqui no Brasil teve esses deslizamentos,
tá? Se eu não me engano, ano passado foi que aconteceu lá na Europa, né? Alguma coisa semelhante, que um monte de gente ficou sem casa também por causa da chuva. Então, recentemente nós tivemos isso no Brasil. Recentemente tivemos no mundo inteiro fome, peste, a pandemia, o Covid matando um monte de pessoas. No mundo inteiro, agora, estamos tendo isso. E agora, uma guerra. Então, você está vendo aí 3 sinais juntos do que Jesus falou. Isso é uma contração fortíssima. Então, revela que não só a guerra da Rússia com a Ucrânia, entre outros sinais, revela que realmente o fim do mundo está chegando, a volta de Jesus está mais perto hoje do que nunca. Meus amados irmãos, Jesus está voltando. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Amém? Então são esses 3 alertas que eu queria deixar para vocês e eu quero ouvir a sua opinião. Quero ouvir o que você pensa sobre tudo isso, porque hoje em dia os cristãos estão divididos, né? Entre aqueles que são cristãos bíblicos, que crêem nas profecias, e aqueles que são cristãos que crêem mais na ciência do que na própria Bíblia. Então eu quero ouvir sua opinião. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Um abraço, que Deus te abençoe.